Estamos iniciando mais um podcast do Universo do Idoso. Hoje nós estamos com a Nayeli, nutricionista. Ná, se apresenta, fala um pouquinho de você. Sim, Rô. Sou Nayeli, nutricionista, já atuo com idosos e com tratamento de doenças há um tempinho, já passei pela nutrição hospitalar e hoje também atuo no residencial e tenho o prazer de atuar com a Rô no residencial Jardim do Lírio. Maravilhoso, um lugar incrível e muito acolhedor e está sendo uma honra estar lá com vocês, Rô. Pessoal, e realmente é uma nutricionista maravilhosa, qualificada, capacitada. Ela tem pós, né, Nath? Sim, eu fiz pós-graduação na UFRJ, em terapia nutricional adulto e idoso. Também fiz pós-graduação na USP, em nutrição clínica. E no HB, aperfeiçoamento em nutrição hospitalar. Lá eu fiquei por 8 meses, foi uma experiência incrível. E eu saí de lá para atuar em nutrição clínica no tratamento de doenças crônicas, principalmente voltada para o público adulto e idoso. Ná, fala para mim, ser nutricionista de um residencial vai muito além do que um cardápio, né? Porque o pessoal só se preocupa com o cardápio, mas envolve muito mais coisas, né? Então, fala para mim um pouquinho sobre isso. Sim, Rô, envolve muito mais, porque envolve também a humanização desse idoso e o envolvimento dele em todo o processo e de toda a equipe. Porque não é só um cardápio, a gente avalia também esse idoso com relação ao estado nutricional dele. Temos que ter esse cuidado para ver se ele está perdendo massa muscular ou não, e como a equipe trata ele na questão de conscientização da parte nutricional e de consciência alimentar. Por quê? Se ele se alimenta muito sozinho, se ele fica muito isolado, às vezes ele não se alimenta direito, e quando o residencial inclui todos os idosos a se alimentarem em conjunto, às vezes a participarem do processo de manipulação de algumas refeições, não são todas, mas uma ou outra, às vezes picar uma fruta, às vezes porcionar, dividir no potinho, entregar para o coleguinha, isso faz com que muitas vezes ele tenha mais interesse em se alimentar melhor e ter uma refeição mais equilibrada, porque é muito complicado, esse idoso ele está fora de casa, ele está num lar diferente, ele está com pessoas diferentes. Então, a gente tem que olhar para o idoso num lar com um olhar muito além de simplesmente um cardápio. Então, ter um olhar muito mais humanizado, olhar sim para o cardápio, para ser o cardápio bem equilibrado, para dar os nutrientes necessários que ele precisa, mas também dar amor, afeto, carinho e muito mais além de tudo isso. Ô, Ná, tem algumas estratégias também, porque eu sei que você já comentou comigo, quando aquele idoso está inapetente. Uhum. Tem algumas estratégias, você conversa com a família e, assim, na execução disso também tem, né? Alguma coisa que você faz. Conta para nós. Tem sim. Pô, em que sentido, assim, só para a gente conseguir alinhar, para a gente poder falar de forma mais específica de alguns pontos. Quando você fala de estratégia, você está falando mais da questão de pastoso, está falando mais da questão de proteína, que aí a gente consegue contextualizar melhor para o público do que nós estamos falando para eles entenderem melhor. Dos dois. Dos dois? Quando a gente fala de pastoso, por exemplo, eu sempre gosto de falar que é importante a gente, às vezes, trazer esse pastoso, muitas vezes de forma separada. Lembra que eu até comentei Sim. Já com você? Sim. Por quê? Quando nós apresentamos no prato separado o pastoso, muitas vezes esse paciente, ele consegue se alimentar melhor e ter mais interesse, porque não está tudo misturado, não está tudo com aquela cor estranha, com aquela cor esquisita, porque quando mistura, por exemplo, a beterraba com a cenoura, com a batata, com o arroz, com o feijão, fica uma cor estranha, né, da mistura de cores, fica assim, com uma aparência às vezes, né, de vômito, assim, que você olha e fala, nem a criança quer comer, imagina um idoso que já entende aquilo. Quando você coloca, às vezes, em um prato, que você compra muitas vezes ele de alumínio, que ele vem com um porcionamento em 3, 4 partes, e você consegue separar. Coloca a batata, às vezes com a cenoura em uma parte, o feijãozinho na outra, a parte de proteína na outra e uma beterraba ou um vegetal verde batido na outra. Você oferece para esse idoso separado e aí ele opta se ele quer misturar ou não esse pastoso. A aceitação dele tende a ser um pouco melhor, porque não é fácil comer comida pastosa, né? O paladar não é legal, então ele já não está muito satisfeito em comer aquilo, aí tudo misturado. É muito difícil você fazer o idoso comer a comida pastosa.
é um dos maiores desafios, não só no residencial, mas às vezes até mesmo em casa, quando a gente tem um idoso que está na nossa casa e que a gente tem que fazer ele comer algo mais pastosinho, é um desafio tremendo, principalmente fazer comer a parte proteica no pastoso. É onde a gente entra muitas vezes com a parte de complemento nutricional e de proteína, de módulo de proteína, que às vezes a gente usa o whey protein, e aí a gente tem que sentar, conversar com a família, explicar, ó, não dá, nós vamos ter que suplementar, vamos ter que entrar aí com um módulo ou então com um complemento, porque infelizmente conseguir atingir caloria, conseguir atingir nutriente, somente com o pastozinho é algo muito complexo, muito difícil, porque imagina, bater 1.500, 2.000 calorias de pastoso, dá trabalho. E todo dia ainda, todo né? dia, todas as refeições. Então, às vezes consegue um iogurte, um purê, um mingau, mas, nossa, aí almoço e janta é sempre tudo igual. É sopa batida, é caldo batido, é purê batido, é carne batida. Dependendo do grau de disfagia, tem que coar. Sim. Então, é uma coisa, assim, muito complicada. Então, a família tem que estar muito consciente. É importante ter essa consciência, não só do residencial, de ter paciência, porque às vezes aquele idoso, ele vai demorar muito para comer. Sim. Então, é dar uma colherzinha, esperar. Aí, daqui a pouco, ele vai dar outra colher. Às vezes, vai ter que reaquecer essa refeição. Então, às vezes, vai ter que oferecer uma porção pequena. Aí vai ter que ir lá na cozinha, pegar outra porção, oferecer novamente, porque aquela comida vai esfriar. Então, é uma paciência sem fim para conseguir fazer esse idoso comer um pouquinho além, para ele conseguir se alimentar um pouquinho mais. E, às vezes, se é um idoso que não está se alimentando mesmo no pastoso e está faltando nutrientes e ele está perdendo peso, é conversar com a família, conversar com a equipe médica que está acompanhando e fazer a sugestão de uma sonda nasogástrica de complemento para nutrir esse paciente, para evitar uma desnutrição. Porque é muito comum, infelizmente, nós termos uma desnutrição proteico-calórica no idoso, porque ele não consegue se alimentar. Então, a gente tem que normalizar um pouquinho mais, às vezes, a necessidade de passar essa sondinha para ele fortalecer, porque não é uma coisa fixa. Às vezes, passa por um tempinho curto, não dá 30 dias, aí esse idoso, ele recupera estado nutricional, retira e vida que segue. Às vezes, ele volta a ter uma deglutição melhorada, retira, ele volta a engolir melhor por boca, volta a se alimentar melhor e tem uma qualidade de vida aí constante. E o sólido? Com relação aos mais secos? Isso, os mais secos. Os mais secos, eles costumam machucar muito a faringe do idoso, né? Na hora de engolir. Porque eles têm essa parte de engolir mais delicada, porque é natural do envelhecimento que a gente vai perdendo as ondinhas, umas velocidades que nós temos no nosso esôfago. Então, vai ficando mais sensível. Não é muito recomendado a gente dar alimento muito seco para o idoso. Então, é recomendado a gente sempre combinar, às vezes, com algum alimento mais líquido, um alimento mais macio. Às vezes, o pãozinho francês, por mais que eles gostem muito, alguns idosos sentem engasgos com ele. Um milho é muito comum o idoso engasgar. Uma farofa é muito comum o idoso engasgar. Então, são alimentos que a gente não recomenda, por exemplo, ter no cardápio do residencial. Porque a maioria dos idosos ali internados não vão poder consumir aquele alimento por causa de alguma falha de deglutição. Então, a gente recomenda que não tenha, para que evite qualquer tipo de acidente. E às vezes eles acham ruim, porque a maioria gosta do pãozinho seco, né? Não gosta do pãozinho, daquele pãozinho de leite. Aí o que a gente recomenda? Para agradar a geral, tem a possibilidade de, às vezes, colocar o pãozinho francês no café da manhã, que costuma estar combinado com leitinho. Então, a gente consegue deixar esse pãozinho mais molhadinho, e aí facilita para ele não ter nenhum acidente de engasgo. Mas, no geral, alimentos mais secos não são recomendados de serem incluídos em residenciais. Então, muito sólidos e muito secos não é recomendado, como, por exemplo, o milho e uma farofa, que é o mais comum de estar engasgo em idoso. A gente não recomenda. Ana, e você comentou de envolver a família neste processo. E eu percebo, né, muitos residenciais não, só se preocupa com o cardápio. E como que é esse processo? Melhora, né, a aceitação desse cliente, principalmente na transição do sólido para o pastoso. Como que é envolver essa família?
É importante porque se a família vai até o residencial e participa do processo, não sei se é isso que você estava perguntando, mas se a família ela se disponibiliza a ir até o residencial e passar um tempo com esse idoso, o carinho e o afeto ajuda muito, porque às vezes o que o residente, né, o idoso precisa é desse afeto, é desse cuidado, porque ele pode estar necessitado não apenas do nutriente alimento, mas também do nutriente afeto e carinho. Então, às vezes, a família estando próxima, ele se sente mais acolhido e ele se alimenta melhor. Então, às vezes a gente fala assim, muitas pessoas falam, eu não quero, eu sou contra o residencial, porque coloca lá e fica abandonado. Depende. Se você vai colocar no residencial e você não vai no residencial acompanhar esse idoso, então ele realmente vai ficar abandonado. Agora, se você coloca em um excelente residencial que dá todo o suporte e você acompanha ele também nesse residencial e também dá o suporte que ele precisa, então ele não vai ficar abandonado. Então, ele precisa de um suporte naquele momento, porque a alimentação dele não está legal. Ele está precisando fazer uma adaptação. E você disponibiliza de um tempo, seja no fim do dia, seja no começo da manhã, seja no final de semana, para fazer esse acompanhamento de adaptação. É um tempo útil seu e é um tempo útil com ele que ele vai se sentir acolhido. E isso faz total diferença, porque aí ele sente o acolhimento, ele sente o amor. Às vezes, naquele momento, ele se alimenta e são momentos pontuais. Se alguém da família consegue estar presente com esse idoso em 2 refeições principais, são 2 refeições que nós garantimos que ele tem uma boa alimentação. E nas outras, a gente consegue fazer um esforcinho, porque são refeições menores. Então, as maiores refeições é almoço e jantar. Então, se alguém da família consegue se deslocar para ir até lá e insistir que esse idoso consuma um pouquinho mais nessas 2 principais refeições, até que ele volte a se alimentar um pouquinho melhor. E aí, nas outras, a equipe do residencial se esforça um pouquinho mais para ele comer, a gente consegue garantir um estado nutricional muito melhor para ele do que se a gente tiver que ter esse esforço sozinhos. Porque só é diferente, porque ele vai ter o afeto e o carinho da família. Então, o residencial, ele é muito bom. Só que é importante a família ter essa consciência de que ela tem que participar também. Sim. Que o residencial, ele não pode assumir o papel da família. Então, mas na realidade, sabe o que acontece? O próprio residencial não tem essa visão e vai da gestão do residencial envolver essa família. Infelizmente, é isso que acontece, né? E eu acho muito interessante, gente, é incrível o processo dela, que mesmo paciente de Alzheimer, ela inclui nessa conversa. Então, ela pergunta primeiro para o paciente e mesmo que ele não tenha, assim, não consiga responder, aí a família responde, mas ela insere o idoso nesse processo. Sim. É muito bacana, é incrível. Porque no Alzheimer, né, nós sabemos que eles têm lapsos de consciência. E por isso que a gente tem os momentos, às vezes, de depressão no Alzheimer, né? Porque eles têm momentos em que eles são conscientes. Então, naquele momento de consciência, eles sabem que eles estão com Alzheimer, que eles não estão fazendo as coisas como deveriam estar fazendo. Então, é muito importante você tentar uma inclusão desse paciente, mesmo ele estando com Alzheimer. Porque num pequeno momento de lapso de consciência, ele vai se recordar do bem que você fez para ele, e se você fez mal para ele, ele vai se recordar do mal que você fez. E ele se sente olhado, né? Se sente. Faz toda a diferença isso. O olhar do idoso, quando você inclui ele e você trata ele com carinho, é diferente. Sim. Então, aquele idoso que ele é bem cuidado e ele recebe afeto, o olhar dele transmite um olhar de afeto e de carinho. Quando ele não é bem cuidado, o próprio olhar dele transmite um olhar mais triste, um olhar mais carente e de carência de afeto e de carinho. Então, a transmissão do olhar faz diferença. Então, só de você olhar para o idoso, você consegue perceber isso. Ná, e o que envolve a sua anamnese? Porque quando você foi no meu residencial pela primeira vez, falei, gente, o que é isso? Eu nunca vi isso dentro de um residencial, né? Nem dentro do meu era assim. Então, a gente vai buscando melhora. O que envolve toda essa anamnese? O que você avalia, né? Dentro do residencial, pensando no idoso de forma individual, eu avalio um por um.
Então, tem um dia que eu tiro para avaliar um por um, para avaliar seu estado nutricional. E eu vou idoso por idoso, faço a aferição de altura, na primeira vez, a altura do joelho, circunferência de panturrilha, circunferência muscular de braço, porque a gente precisa tirar a circunferência do braço, que são parâmetros que nós utilizamos para avaliar o estado nutricional do idoso. Eu também faço a palpação do abdômen, para ver se esse abdômen está distendido, se não está, para a gente avaliar como que está a questão intestinal. Então, mesmo que às vezes ele não esteja com uma consciência 100%, eu pergunto se está doendo, quando eu estou apertando. Se é um idoso acamado que já não tem mais consciência, quando nós estamos fazendo a palpação do abdômen, ele transmite sinais. Então, se ele tem dor, você percebe sinal de dor. Se ele não tem dor, você percebe sinal de plenitude. Então, na palpação, a gente também consegue perceber se ele está tendo desconforto ou não. Para que serve isso? Se ele tiver com dor e o abdômen está distendido, pode ser que ele está bem constipado, por exemplo. Então, são sinais para a gente poder observar se eu vou precisar fazer algum tipo de intervenção dietética com relação ao intestino preso, intestino solto, avaliar a pele, se está com muito ressecamento, olhar para essa pele para ver se está com algum sinal de ferida, de machucado, para ver se a gente vai ter que melhorar uma hidratação, vai ter que melhorar um aporte proteico. Então, olhar ele como um todo. E não só olhar para o rosto dele, você é fulano? Sim, vou te pesar. Beleza, tchau, só isso. Não. Então, a gente tem que olhar ele como um todo, porque não é só isso. Então, quando a gente faz uma avaliação mais geral e mais completa, eles também se sentem mais incluídos no processo. Sim. Então, você pergunta se tá tudo bem, se não tá tudo bem, explico para ele o que eu tô fazendo. Então, eu falo, aqui eu tô medindo a sua perna, aqui eu vou medir sua panturrilha, aqui eu vou medir o seu braço, eu falo que não vai doer. Quando eu vou palpar a barriga, eu falo, pode ser que dói, pode ser que não dói, porque ele se sente incluído. E quando eu termino, eu pergunto, doeu, deu tudo certo? Aí eles respondem, aí eu agradeço e vou pro próximo. Aí eles ficam felizes e eles ficam esperando a vez deles. Tem uns que ficam na fila, que no dia que eu tava lá, tinha uma que tava super ansiosa. Aí ela, já é minha vez, já é minha vez. É muito incrível. E ela, gente, pessoal, ela passa um ultrassom. Sim. Falei, meu Deus, um ultrassom. O que você avalia com o ultrassom? O ultrassom, ele é um ultrassom 2D, que eu consigo visualizar em um corte transversal o tecido muscular desse idoso. Então, com isso, eu consigo visualizar com mais precisão a perca muscular dele. Então, como que está sendo a depressão muscular? Para avaliar se ele está perdendo muita massa muscular, com que velocidade está sendo essa perca muscular, para fazer uma intervenção mais rápida com relação a tanto intervenção de atividade física, de às vezes falar, ele precisa se movimentar um pouquinho mais para não perder, né, o movimento, para ele conseguir continuar tendo um pouco mais de autonomia, quanto com relação à alimentação, que às vezes a gente consegue entrar com um complemento nutricional, com um módulo de proteína e garantir que esse paciente tenha mais autonomia por mais tempo, que lá no residencial a gente percebe que a maioria dos idosos tem muita autonomia. Sim. Então, avaliando com mais precisão, nós conseguimos garantir a autonomia do idoso por mais tempo. E aí ele consegue fazer as coisas por si só, com mais autonomia mesmo. Ele consegue fazer as coisas por si só. E fazendo as coisas por si só, ele consegue viver mais e melhor por mais tempo. Porque não é porque ele está num residencial que ele tem um prazo de validade. Ele não tem. Ná, e você comentou comigo, quando você estava fazendo a anamnese, falou assim, ele é cadeirante? Eu falei, cadeirante. Então, eu tenho que ver, ele está com fraqueza nas pernas, eu tenho que ver se ele está perdendo muita massa. E quando o paciente é cadeirante, como você intervém para ele não perder essa massa? Porque a gente sabe que o deambular, né, ele ajuda a não perder a massa. Uhum. Como que você faz para melhorar essa fraqueza, não ter a perca de massa muscular? A gente tem que trabalhar com a atividade física quando possível, com o estímulo da fisioterapia, então combinar com a fisioterapia. Se é um paciente que tem chance de voltar a deambular, então o estímulo é extremamente importante, o aporte proteico e nutricional ideal, e essa parte do ele vai voltar a deambular ou não é muito importante. Por exemplo, ele é um cadeirante.
Mas ele tem chance de deambular, né, de andar novamente? Sim, ele tem. Então, nós vamos trabalhar um excelente aporte proteico nutricional nele, em combinado com uma fisioterapia e uma atividade física, às vezes um educador físico, para dar o estímulo e manter esse estímulo nele, para que o mais breve possível ele volte a deambular. Não, ele não tem chance de deambular. Então, a gente infelizmente não vai conseguir manter a massa muscular, por exemplo, de membro inferior, porque o que vai manter o estímulo dessa massa seria o estímulo de deambulação e de força nessa perna. Se ele não tem mais, a atividade física não vai conseguir fazer milagre mais. Então, é manter o estado nutricional e dar estímulo, às vezes, em membros superiores, para ele ter o máximo de autonomia, pelo menos nos membros superiores, para ele conseguir alguns movimentos como continuar se alimentando, fazendo alguns movimentos básicos, escovar o seu próprio dente, pentear o seu próprio cabelo. Aí a TO, né, consegue auxiliar muito nisso, porque aí ele se mantém funcional na medida do possível. Mas a gente tem que saber entender até onde a gente consegue intervir, porque infelizmente parece tudo muito lindo quando a gente vê na teoria, mas tem algumas coisas que nós temos limites. Sim. Então a gente consegue intervir até um certo ponto. Depois de certo ponto, infelizmente, a gente não consegue fazer uma intervenção muito positiva. Então, se ele volta a deambular, ele tem chance, a gente consegue intervir de forma muito positiva. Se ele não tem chance de voltar a deambular, então a gente vai focar mais na parte superior para ele conseguir ter mais qualidade de vida. E aí a perna, ela deixa de ser um fator tão importante para nós, porque ele não tem chance mesmo de voltar a andar com essas pernas. Então, ter ou não massa muscular ali não é tão importante, infelizmente. Pessoal, olha a importância de ter realmente um profissional, o correto dentro do residencial. Por exemplo, porque a RDC, infelizmente, fala que tem que ter um profissional de atividades recreativas. A TO, olha o quanto a TO, a importância de ter só esse profissional de atividades recreativas, e sim a TO, quanto que ela vai auxiliar. E aí vem uma outra questão muito séria. Quando o nutricionista não tem essa visão, né, voltada para dentro do residencial, me bate aqui uma coisa, muitos idosos não voltam, que poderia voltar a andar, não voltam a andar devido ao aporte nutricional não adequado, né? Sim. É muito, muito forte isso. Sim. Às vezes acontece, tanto pela nutrição quanto pelos outros estímulos. Então, tanto pelo estímulo de uma fisioterapia adequada, quanto pelo estímulo, às vezes, de uma TO adequada, de como ele vai voltar a andar, de como vai adaptar para ele andar, se ele vai precisar utilizar um andador, que tipo de andador ele vai utilizar, qual o andador que ele vai se adaptar melhor, ele vai ter força no membro superior, que é onde eu falei, ele tem chance, então vamos preparar o membro superior também, porque se ele vai utilizar um andador, ele tem que ter força no membro superior, para ele se manter firme no andador. Então, não é apenas as pernas. Quando eu atendo em consultório, eu sempre faço ultrassom do tríceps, aí eu falo, gente, vocês precisam ganhar tríceps, porque quando vocês ficarem idosos, se vocês precisarem utilizar um andador, é o seu tríceps que vai te manter de pé. Então, vocês precisam fortalecer esse tríceps, que às vezes a gente pensa só na perna, mas o tríceps mantém a gente de pé também em algumas situações muito específicas. Sim. Eu fiquei cadeirante. É o seu braço que vai rodar a rodinha da cadeira de rodas. Então, é importante a gente treinar braço também. E é uma falha muito grande de nós mulheres, porque a mulher, ela tem aquela ilusão, aquela, né, de que, se eu treinar braço, eu vou ficar grande igual um homem. Não vai. Não vai. Tem que treinar muito o braço para ficar forte igual homem. É quase impossível. E aí a mulher não treina braço. De verdade. Ela fica com o braço fraco. Aí a gente vai ver o ultrassom, o tríceps, ele quase não aparece no ultrassom. Ele tá uma tripinha lá, sumida. Aí eu falo assim, gente, não tem tríceps aqui. Aí ela fala, por isso que a hora que eu pego o nenê da fulana no colo, nossa, meu braço dói muito. Eu falo, porque não tem músculo. Aí o pouco peso que você carrega, um pouquinho, dói. Porque esse músculo, ele é levemente estimulado, dói. Sim. E quando você envelhecer, ele vai doer ainda mais. E aí é quando a pessoa ela não tem força. Sim. Aí ela treme. E muitas vezes nem para levantar o... Nem para levantar o garfo até a boca. Então você precisa de força para escovar o dente, você precisa de
condicionamento para pentear um cabelo, você precisa de condicionamento para segurar um andador, você precisa de condicionamento para segurar uma bengalinha, você precisa de condicionamento para rodar a rodinha de uma cadeira de rodas e não depender de alguém para rodar para você. Então, a gente tem que pensar em todos esses contextos e não apenas só em, eu vou fazer caminhada. Sim. Ona, como que é elaborado o cardápio? O cardápio, a gente pensa em um contexto geral de combinações. Então, a gente tenta combinar gostos e sabores de todos do residencial, o que é um grande desafio, porque sempre tem pessoas, assim, de vários lugares. É importante a gente tentar olhar para o contexto geral e ver que tem hipertenso, tem diabético. Então, se tem um grupo muito misto, nós vamos tentar fazer um cardápio mais sucinto e mais generalista, para não precisar montar vários cardápios para um único residencial, para facilitar o trabalho da cozinha. Então, a gente monta um único cardápio. Quando o grupo é misto demais, aí tem tipo 50-50, e aí às vezes a gente tem uma aceitação muito complicada de alguns cardápios por alguns dos residentes, aí às vezes a gente tem que separar o cardápio e fazer comida diferente para alguns dos residentes, porque senão não tem aceitação. Aí a cozinha sofre um pouquinho, a cozinheira quer matar a nutricionista, porque tem 2, 3 cardápios para ela seguir, mas geralmente a base é a mesma. Por exemplo, a proteína costuma ser igual para todo mundo, porque costuma ter o quê? Uma base, que seria o carboidrato, uma leguminosas, que seria o feijão, ou um grão de bico, uma lentilha, um tipo de refogado, ou 2, algum tipo de salada, que seria um alface, um tomate, uma cenoura ralada, que é uma verdura crua, e a proteína, que seria uma carne, um frango, uma carne de porco preparada. E aí a gente monta o cardápio variado para a semana toda. Pode ter um macarrão também. O que varia? É um cardápio para uma população que tem mais diabetes. Então, a gente vai ter que caprichar mais nas opções integrais. Tem muito hipertenso. Então, tem que ter um mínimo de sal. Sim. Eles estão com muita disfagia. Então, tem que ser tudo com o mínimo de fibra. Então, tudo tem que ser muito bem cozido. Tem que ter alguns alimentos que tem que estar amassado, desfiado, batido, porque tem disfagia. Então, a gente não pode ter muita coisa sólida, porque aquele paciente ele não consegue engolir corretamente. Ele ainda engole sólido, mas ele tem um pouquinho de dificuldade para engolir o sólido. Aí a gente já não oferece, por exemplo, um bife, porque ele não consegue engolir um bife porque o bife é muito seco. Então, teria que ser uma carne de panela. A carne de panela é mais cozidinha, mais facinho de engolir. Uma carne moída, um bife de frango desfiado, um frango cozido, porque aí é mais fácil de engolir. A gente evita oferecer ossos. Então, carne com ossos não é oferecida em residenciais, a gente não coloca no planejamento. Mas a combinação sempre vai combinar a guarnição com a proteína, que é a carne, que é o prato principal, o carboidrato e os legumes. Sempre vai fazer essa combinação. Tem que ser variado, tem que ser colorido, e nós tentamos sempre olhar para os vegetais da sazonalidade, porque a gente tem que pensar em custo-benefício e nutrientes. Porque os alimentos da sazonalidade, que são os vegetais do momento, além deles terem um melhor custo-benefício, eles também têm mais nutrientes. Sim. Porque é o que está tendo no momento. E cores. Variar cores. Não dá tudo da mesma cor. Entendi. Então, não é tudo, verde é muito bom, aí eu só vou oferecer verde. Não, oferece verde, laranja. Então, mistura um brócolis com uma cenoura, um couve-flor com uma beterraba. Então, variar as cores e dias. Cada dia, uma opção diferente. A gente consegue fazer, às vezes, 2, 3 tipos de cardápio diferente, alternando uma semana para outra. Sim. E dias diferentes de refeições, para eles não enjoarem. Assim, a gente consegue uma variedade bacana, utilizando muitas vezes os mesmos alimentos. Você só muda a sequência e o dia da semana e, às vezes, a forma de preparo. Os alimentos, na maioria das vezes, são os mesmos. Sim. Não tem muito segredo. Não tem, não verdade. Tem. Vai ser uma carne, vai ser um frango, vai ser um porco, vai ser um legume refogado, um legume cozido, vai ser uma saladinha. Nem sempre a salada consegue incluir no residencial. Porque eles não têm muita facilidade de comer, principalmente porque muitos usam prótese. Às vezes a prótese está solta, porque às vezes perdeu peso. Então, eles têm muita dificuldade para comer salada. Então, eu entendo essa parte. Então, às vezes, alface, um tomate, é muito difícil. O que funciona, às vezes, é o vinagrete, que é o tomate bem picadinho. Esse, às vezes, funciona um pouquinho melhor.
ou um couve bem picadinho, que já ficou temperadinho há um tempo, que às vezes é mais fácil de mastigar. Os outros, é muito lindo na teoria a gente falar que tem que ter a salada, porque tá lá na nossa descrição do CFN que tem que ter. Só que na hora de usar na prática, eles não consomem. Ô, Ná, você falou uma coisa muito interessante agora. Que o idoso que tem uma disfagia não deve consumir muita fibra? O idoso que tem um pouco de disfagia, ele tem um pouco de dificuldade para engolir alguns tipos de fibras. Porque, às vezes, ele pode engasgar. Então, por exemplo, as fibras cruas. Um alface, um tomate mais rígido, um repolho mais cru, ele pode ter dificuldade para engolir. Porque o idoso com disfagia, dependendo do grau da disfagia, ele ainda consegue engolir, por exemplo, a dieta que a gente chama de dieta branda, que é tudo bem cozido. Sim. Mas ele não consegue deglutir corretamente, às vezes, os crus, porque às vezes esse esôfago ele está lesionado e machuca. Então, a gente não orienta o consumo. É importante saber o que está acontecendo com ele. Por exemplo, às vezes foi um idoso que passou por um processo de cirurgia e ele foi entubado. Aí, no processo de extubação, ele teve uma lesão de esôfago. E aí, por causa dessa lesão, ele está com um processo de disfagia leve. Então, para não lesionar ainda mais, a gente orienta uma dieta leve e, às vezes, uma dieta branda. Então, a gente evita fibras e alimentos mais secos até esse esôfago ficar 100%. E a fono vai avaliando também se ele consegue engolir corretamente líquidos, ou se vai precisar de espessante e tudo mais, para dar um descanso para esse esôfago, para ele melhorar 100% e evitar qualquer tipo de acidente. Então, não tem nenhum tipo de engasgo, nada disso. Costuma ser um período curto. Às vezes, uma semana, 15 dias, ele está completamente 100%, e aí ele já volta a consumir os alimentos normalmente. E em residencial, como às vezes a gente não consegue incluir a salada para geral, não costuma ser um problema muito grande. Às vezes é mais em casa, porque a família costuma fazer, o idoso costuma comer. Sim. Mas no residencial, às vezes a gente não consegue colocar para todo mundo, aí às vezes a gente consegue controlar um pouquinho melhor isso. Uma outra coisa que você me falou, que eu falei, quando você entra com suplemento, igual vou falar, o Insure. Eu falei, Iná, 2 colheres de manhã e 2 colheres à tarde para todos. Você falou assim, não é assim. Não. Como que é isso? Fala para mim. A suplementação, ela sempre vai ser individualizada, né, Rô? Por quê? Cada idoso, ele tem um peso diferente. Ele tem uma idade diferente, ele tem uma doença diferente. Uma necessidade. Tem uma necessidade diferente. Ele é diferente. Eu sou diferente de você. Sim. A dona Maria é diferente do senhor José. Então, eles não são a mesma pessoa. Então, nós precisamos calcular individualmente. Claro que alguns vão precisar de suplementos em doses idênticas, e tá tudo bem. Sim. Mas não são todos. Então, às vezes, um come mais ou menos e vai precisar de uma suplementação de 1 porção de suplemento por dia. E, às vezes, o outro vai precisar de 2 doses do suplemento por dia. E aí, a gente tem que ver quanto que é a porção. Dificilmente é 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa, às vezes, não faz nem cosquinha. Duas no leite e 2 no lanche da tarde. Às vezes 2 colheres de sopa não faz nem diferença. E aí a gente vê o porcionamento adequado, tenta incluir numa única refeição. E é importante o residencial tentar fazer uma padronização. Por exemplo, a gente vai padronizar que os suplementos serão incluídos para os idosos no café da manhã e no lanche da tarde. Então, toda vez que tiver o suplemento, se for 2 vezes a inclusão desse suplemento, ele vai ser ofertado no café da manhã e no lanche da tarde. Isso facilita para o residencial de modo geral e para o idoso também, porque aí facilita na preparação da cozinha, facilita na distribuição para a equipe e facilita no manejo para o idoso fazer o consumo, porque às vezes já é hábito do residencial oferecer leite de manhã. Sim. Então já consegue incluir esse suplemento no leite matinal. Então já é uma forma mais fácil, mais simples e menos chance da equipe esquecer de ofertar o suplemento de forma adequada. Tá na listinha ali que tem que entregar o suplemento novamente no meio da tarde. Então, no meio da tarde, mesmo que não seria ofertado um copo de leite, vai ser ofertado ou misturado com água, como a nutricionista orientar, o suplemento, porque às vezes o idoso ele pode ter uma intolerância à lactose. É que quando ele não tem intolerância à lactose, às vezes a gente coloca no leite também, porque agrega mais calorias e mais proteínas. Então,
Então, é uma forma de garantir um pouco mais de nutrição. E também porque o leite ele tem cálcio. E o idoso ele tem uma necessidade maior de cálcio também. Então, é uma outra forma de conseguirmos uma maior necessidade de cálcio para esse idoso, sem necessariamente ficar dando suplemento, comprimido. Então, a gente acaba entrando com o alimento, se ele tolera, ao invés de ficar só colocando suplemento. Então, a gente tenta padronizar para facilitar para a equipe e facilitar para o idoso. E ver a aceitação. Então, eu sempre gosto de colocar na observação em prontuário, observe a aceitação, observe a aceitação. Ah, ele não está aceitando, vamos tentar na ceia. Ah, não aceitou à tarde, vamos tentar numa ceia. Não aceitou no leite, vamos tentar num mingau. Não aceitou no mingau, vamos tentar numa vitamina de frutas. Porque nem sempre ele vai aceitar da forma como a gente está tentando oferecer. Então, vai ter que adaptar. Aí, às vezes, a gente está tentando facilitar para o residencial, mas o idoso não está aceitando. Então, a gente vai ter que seguir o que o idoso precisa e não a facilidade que o residencial gostaria. Porque é mais importante o bem-estar do idoso. Vamos falar da creatina. Creatina. Deve ser usado no idoso? Não deve? Creatina, ela é muito individual. Muito específica mesmo. Dentro de um residencial, por exemplo, ela deve ser discutida com família. Porque ela é algo muito pontual. E hoje ela vem sido muito estudada para os idosos, mas a gente utiliza ela muito em clínica, porque ele é acompanhado de uma forma completamente diferente do que dentro do residencial. E aí, quando a gente olha para o residencial, a gente tem outras prioridades primeiro. Sim. Então, eu sempre falo assim, vamos olhar para as outras prioridades, atingimos todas as prioridades, ela é algo interessante. Que se for possível, com relação a custo-benefício, é algo interessante de se incluir. Não, está longe da questão custo-benefício, porque é algo caro. Sim. Não é algo barato de se fazer a inclusão. E aí fica difícil incluir para um, não incluir para outro e tudo mais. As restrições são poucas, é algo assim que a gente só restringe, às vezes, se tem cálculo renal, se tem uma doença renal crônica, caso contrário, a gente consegue fazer a inclusão dela para todos os idosos, caso contrário, a gente segura. E hoje nós temos também alguns complementos nutricionais que já vêm fortificados. Então, hoje nós temos tanto com creatina quanto com HMB, que é o hidroximetilbutirato, que ajuda na manutenção da massa muscular, que a gente utiliza bastante também, não só em paciente cirúrgico, mas em paciente idoso. E nós temos alguns suplementos hoje para idosos que já vêm complementado, enriquecidos com esses nutrientes. Então, é uma outra forma da gente conseguir dar esse aporte para alguns idosos. Em quem eu gosto de utilizar? Naquele que está bem caquético. Então, é um paciente muito caquético, que necessita muito de um aporte mais importante. A gente utiliza. O paciente está bem, está ok? A gente muitas vezes não utiliza, para controlar melhor o custo dentro do residencial. Porque às vezes vai subindo, a gente deixa às vezes de utilizar com o mais básico, que é o alimento em si, para utilizar com o suplemento que às vezes não tinha necessidade. Quando tem, eu oriento. Quando não tem, eu não oriento. Eu sou bem sensata. Tá. Se eu vejo a necessidade, eu entro com a creatina no idoso. Se eu não vejo a necessidade, eu não entro. Ela faz mais sentido quando ele é mais ativo. Ele pratica um esporte, ele pratica uma atividade física, ou ele está muito debilitado. Quando ele está estável, mas ele é mais inativo, às vezes ela não vai fazer tanto sentido. Sim. Aí a gente não entra, porque é mais uma coisa para o corpo dele metabolizar, e às vezes ele não está preparado para metabolizar ela. Pessoal, outra coisa que ela falou, nós vamos colher vitaminas dos idosos. E aí? Sim, vitaminas é muito interessante, porque às vezes ele está inapetente e pode ser déficit de alguns tipos de vitaminas. É muito comum o idoso ter deficiência de vitamina D, vitaminas do complexo B, deficiência de cálcio. Então, são vitaminas simples de fazer a dosagem, simples de fazer manutenção, são baratas para fazer a suplementação. Você consegue suplementar em gotinha. Então, é muito fácil de suplementar no idoso. Tanto a vitamina B12 quanto a vitamina D, você suplementa com gotinha. Aí a gente vai lá, dá gotinha para ele, não precisa ser comprimido, porque o maior medo das pessoas é, como é que eu vou suplementar idoso, tem que dar comprimido. Não, gente, tem algumas coisas que a gente consegue dar em gotinha. Se ele tem dificuldade para aceitar, às vezes, porque o Alzheimer é complicado. Sim. Tem alguns que qualquer coisa de diferença pode pingar um negócio transparente na colher e ofertar, ele não toma, você pinga na água e oferta, que às vezes ele aceita. Nós temos tecnologias novas de suplementos hoje, então a gente tem alguns suplementos que são
dissolvíveis em água, mesmo eles sendo lipossolúveis. Então, nós temos algumas tecnologias que elas são microencapsuladas, que você consegue dissolver numa vitamina, você consegue dissolver ela numa água e ainda assim ter uma excelente absorção. Então, a tecnologia dos alimentos, elas vêm aí para isso, para a gente conseguir adaptar para essa população mais sensível alguns nutrientes. Não é para todos, então vai ter aquele idoso que não vai precisar desse tipo de tecnologia, e às vezes aquele que é mais complicado, que a gente olha e fala, ele não está aceitando. Pingamos lá a vitamina que você prescreveu, que tem um bom custo-benefício na colher, tentamos ofertar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não aceitou. Aí a gente vai lá e usa uma tecnologia diferente, porque às vezes você pinga no chá, pinga na água, pinga no suco, e ela aceita. A padrão, ela é óleo, então às vezes ela gruda no copo, não vai suplementar nada. Essa outra não, ela dissolve mesmo. Então, ela garante 100% da absorção e 100% da ingestão dessa vitamina. Ela só tem um custo um pouco diferente, mas a gente tem, assim, muita novidade no mercado. Legal. Eu gosto de estar sempre por dentro, porque a gente consegue saber o que a gente consegue aplicar para um e para outro paciente, porque é aquilo que eu sempre falo, ninguém é igual. Sim. Então, a gente tem um paciente que vai aceitar o suplemento padrão que a gente tem o outro que não vai aceitar, que nós vamos ter que entrar com um suplemento que não é padrão. Sim. Porque ele não aceitou o paladar, ele não aceitou o gosto, o intestino não aceitou, então a gente vai ter que trabalhar com uma coisa diferente. Porque às vezes aquele paciente, aquele idoso, ele é o fora da curva. Aí você vai ter que fazer tudo diferente com ele, e isso é muito comum de acontecer. Gente, outra coisa que ela falou para mim, eu tenho uma hóspede de quando ela entrou para nós, ela tem episódios de diarreia. E ela falou, Rô, a gente tem que ver se ela tem intolerância a algumas coisas. E ninguém pensa nisso. Qual o tipo de intolerância que pode desandar o intestino? A mais comum é a lactose. A mais Sim. comum é a lactose mesmo. Então, ela pode ter uma intolerância à lactose, pode ter uma sensibilidade a alguns outros alimentos também. Eu não me recordo, ela come sólido ou ela é sonda? Sólido. Sólido mesmo. Isso. Ela pode ter sensibilidade a alguns alimentos. Então, se ela tem, por exemplo, uma sensibilidade a algum tipo de alimento, por exemplo, uma sensibilidade a FODMAPs, ela pode ter um intestino mais fermentado, a um intestino mais solto. Às vezes quando ela come um brócolis, às vezes quando ela come uma maçã, às vezes quando ela come uma cebola, às vezes esse intestino ele solta um pouquinho mais. A lactose é o padrão, né? Sim. Idoso é muito comum ter uma sensibilidade à lactose. Então, às vezes é algo assim muito simples, que às vezes no idoso uma simples enzima resolveria. Para ela poder fazer parte ali do residencial sem precisar adaptar a dieta dela. Sim. Às vezes eu testaria primeiro uma enzima. Tem pó e tem comprimido. É uma idosa que consegue tomar o comprimido. Então, vamos dar o comprimido primeiro, porque ele é mais fácil. Dá o comprimido uns minutinhos antes ali de fazer a refeição. Ela vai fazer a refeição. Nossa, melhorou muito. Ela tá tendo menos episódios. Ótimo. E é bom porque melhora a absorção de nutriente. Quanto mais diarreia ela tem, menos ela absorve. Sim. Então, os nutrientes vão absorver muito mais, não só da parte de vitaminas, mas também da parte proteico-calórica. Sim. Então, é importante fazer essa correção. E o conforto gástrico, né? Sem então, dúvida. O conforto gástrico intestinal para ela vai ir menos vezes ao banheiro. É muito importante para ela o convívio em sociedade, que ela vá menos vezes ao banheiro. Então, a gente vai trabalhar em conjunto para melhorar isso. Que incrível, né? Que incrível, como que faz diferença uma nutricionista qualificada em entender o papel dentro de um residencial, né? Que não é apenas cardápio. Não, não é. Roná, vamos falar do paciente sondado. Eu percebo também, e são algumas falhas até dentro do meu residencial, eu não sou perfeita e a gente aprende todos os dias, né? Uhum. Que o paciente sondado, as pessoas praticamente usam padrão. 250 ml de dieta 4 vezes ao dia. E, como você falou, né, não é padrão. Cada um tem a sua necessidade. E como que é esse fracionamento, né, que deve ser feito? Como deve ser feito? A gente tem que fazer o cálculo. Tem um cálculo nutricional que, em média, é uma média de 30 quilocalorias por quilo de peso desse paciente. E a gente tem que avaliar também a porção proteica. E fazemos um comparativo. Aí a gente calcula para a dieta padrão que ele utiliza, quanto de dieta iria para bater a quantidade calórica.
observamos se vai bater proteína e se vai bater calorias. Se eu somar mais dieta, eu olho se eu vou bater proteína e calorias, ou se vai faltar um dos dois. Ou se eu somar um módulo de proteína, eu atinjo calorias e atinjo proteína. Teve alguns dos residentes que eu somei o aporte proteico. Aí eu atingi calorias e atingi proteína necessária. Então, eu coloquei a quantidade de dieta mais ou menos padrão que estava já sendo infundida, porque aí não haveria necessidade de solicitar litros a mais de dieta, porém, não estava sendo atingido o valor calórico total e não estava sendo atingido o valor proteico total. Então, para atingir, eu fiz o cálculo e incluí módulo de proteína. Aí atingiu-se a caloria total e atingiu-se proteína total. Então, a gente consegue trabalhar com várias coisas à parte. Às vezes, a gente acha que tem que dar 1 litro para todo mundo. E, às vezes, aquele paciente precisa de menos de 1 litro. Porque, às vezes, ele está em um estado de saúde já, de manutenção e de fim de vida. E, às vezes, ele não pode receber muita dieta, porque pode sobrecarregar o organismo dele. Então, às vezes, aquele paciente está tão emagrecido já e num estágio de vida onde a gente tem que dar descanso. E aí, a hora que a gente faz o cálculo, a gente descobre que não é tanta dieta que a gente tem que infundir. Às vezes é um pouquinho menos. Aí a gente recalcula, faz o cálculo e tem todo um cálculo mesmo real oficial para você saber quanto entra e quanto sai. E tem isso do quanto sai. Aí você observa se tá fazendo xixi bonitinho, aí a gente calcula quanto de água, você precisa ter uma noção de quanto você está colocando de dieta, porque a dieta é líquida, aí quanto de água você está colocando. Se os pacientes, eles são constipados, a gente inclui também um suco laxativo, que também entra como caloria, que também entra como líquido do dia. E aí você observa a aceitação, se vai ter necessidade de reduzir alguma coisa da dieta depois ou não, porque tudo isso está entrando como líquido e como caloria. Se soltou ou não esse intestino, aí o que sai na fralda é considerado, porque aí você precisa ver, tá saindo bastante xixi, tá saindo bastante fezes, tá tudo ok, ele tá eliminando, a barriga tá distendendo, a barriga não tá distendendo. Então, a troca de informações da equipe, entre a equipe no prontuário é muito importante. Um prontuário muito bem alimentado é essencial para um residencial, porque muitas vezes a equipe ela não se cruza. Então é importante que o prontuário ele esteja redondo. Então a enfermeira foi lá e ela trocou a fralda, ela tem que alimentar o prontuário tem que ter exatamente o número de trocas que foram feitas. Então foi trocada 10 fraldas de xixi. A equipe tem que saber que aquele paciente urinou 10 vezes. A equipe tem que saber que aquele paciente evacuou 5 vezes. A equipe tem que saber se aquela evacuação foi líquida, foi sólida. Porque isso tudo vai influenciar na conduta de todo mundo. Se vai precisar utilizar alguma intervenção para segurar a fezes, se vai precisar utilizar alguma intervenção de que está hidratado demais, de estar hidratado de menos. Por quê? Fez um exame de sangue e deu uma alteração hidroeletrolítica. Se eu não sei que esse paciente evacuou muito ou que esse paciente urinou muito, eu não sei que infundi muita água nele, muito líquido. Então, a equipe ela tem que estar bem conversada e tem que estar bem alimentado o prontuário. Porque o que eu falo para um e para o outro, a gente esquece. O que você põe no prontuário, não esquece, é documento. Eu vou ficar desesperado, porque a equipe acaba fazendo um copia e cola, né? Não. No prontuário. O prontuário tem que ser documentado. Em maioria dos lugares. Tem que ser documentado. O hospital pega-se muito no pé disso. Por quê? É documento. Sem dúvida. Então, a gente só sabe o que está acontecendo com o paciente a partir do momento que foi bem documentado. Então, o que infunde, o que sai, eu só sei quando está bem documentado. A questão do tá bem hidratado, não tá bem hidratado. Então, por exemplo, o xixi, tá urinando bem, o xixi tá clarinho. Eu só sei se estiver no prontuário. Sim. Se o prontuário não tá escrito isso, eu não sei que o paciente tá bem hidratado, porque eu não sei que ele tá fazendo xixi e que o xixi tá clarinho. E isso é importante para a nutrição. Principalmente um paciente que usa fralda. Sim. E a maioria dos pacientes de residenciais usam fralda. Então, é muito fácil da gente ter essa troca de informação via prontuário. E, às vezes, o prontuário é uma coisa que a gente consegue acessar remoto. Então, às vezes, a equipe manda uma mensagem para a Nutri, tá acontecendo assim assado, o paciente está constipado, a gente não sabe o que faz, você poderia consultar o prontuário, fazendo um favor? Se o prontuário está bem alimentado, a Nutri consegue consultar o prontuário e, às vezes, sem olhar o paciente, ela consegue dar um auxílio.
Se o prontuário não está bem alimentado, ela não consegue fazer nada. Às Sem vezes, dúvida. nem vendo o paciente, ela consegue fazer muita coisa, porque ela não acompanhou. Ela vai ter que conversar com um, vai ter que conversar com o outro, vai ter que pedir informação Aí para dificulta, troca né? de plantão. Aí dificulta, ela tem que falar com o plantão. Aí, às vezes, o plantão de cá não passou a informação direito pro plantão de lá. Aí, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí, às vezes, ele não evacua 3 dias, mas às vezes o plantão não falou que ele evacuou. Então, ele já evacuou faz tempo. Aí, a Nutri vai apalpar. Nossa, mas a barriga dele tá normal. Tem certeza que ele não evacuou? Era para estar muito distendida se não tivesse evacuado. Aí vai perguntar, não, já evacuou? Evacuou faz 2 dias. E aí, tipo assim, não tá constipado, já evacuou? Então, a troca de informação, ela é extremamente importante, porque já pensou se a gente aplica um medicamento para soltar o intestino num paciente que evacuou ontem? Eu vou embora, gente, vou embora porque me dá desespero de pensar nos residenciais, porque a gente acaba conhecendo, né, os residenciais na nossa região. Ai, Tem que alimentar prontuário. desesperador, Tem né? que dar curso de alimentação de prontuário. O quanto é complexo esse cuidar, né? E eu quis fazer mesmo um podcast com você sobre isso, porque as pessoas não têm essa visão É importante ter. da nutricionista dentro do residencial, o quanto é importante. Eu acredito que é uma das coisas mais importantes, que é a alimentação do idoso. É muito importante, porque não tem nutrição sem alimentação, não tem vida sem alimentação, não tem sem a comida, ele precisa se alimentar. Sim. Então ele vai para lá para viver, ele vai para lá para comer. Sem dúvida. E para a nutricionista conseguir fazer o papel dela, ela precisa de informações. Sim. Sem informações, muitas vezes ela não consegue fazer o papel dela adequadamente. Sim. E o resto da equipe também. Então, o correto treinamento de equipe é importante, porque todo mundo tem que ser muito bem treinado para ter a correta troca de informações. E, gente, um prontuário simplificado e bem alimentado é fácil. Hoje em dia, com a tecnologia, prontuários eletrônicos, você entra lá rapidinho, você coloca rapidinho o que aconteceu. É simples de alimentar ali, às vezes. Então, tentar facilitar, pedir software, facilitar cada vez mais a alimentação ali do sistema para ficar cada vez mais simples de colocar essa informação em sistema. Fez xixi, tá? Troca de fralda. Então, só digitar lá, troca de fralda. Claro, escuro, uma coisa simples para ficar tudo no mesmo lugar para a hora que fazer o filtro do que aconteceu, você conseguir filtrar e ver o que aconteceu nos últimos dias, você conseguir saber o que aconteceu com aqueles pacientes e com aqueles idosos. Aí você filtra um por um e você sabe todo o histórico. Porque sem um histórico, você não consegue cuidar dele. Sem dúvida. Então, a gente tem que saber exatamente. É igual criança. Sim. A mãe da criança, ela sabe exatamente o que está acontecendo com a criança dela. Sabe quantos cocô fez, o porquê não fez, a cor que tava, quantos xixi que foi, quantas trocas de fralda foi. A hora que ela vai no médico, ela sabe tudo. O pai não sabe nada, né? Mas a mãe sabe tudo. O residencial tem que saber tudo. Ele tem que ser a mãe do idoso. Sim. Ele tem que saber exatamente tudo. É que a mãe, ela tem uma memória maravilhosa. Ela não precisa de prontuário. Mas ela não tem 20 filhos para cuidar. Sim. Ela tem um. O residencial tem 20, às vezes mais. Então, ele precisa de um prontuário. Ele tem troca de funcionários. Sim. Então, precisa de um prontuário muito bem alimentado. A minha preocupação mesmo é essa, né? Que os residenciais não estão preocupados com isso. Precisam estar. Né? Infelizmente. Porque eles estão lidando com uma vida. É mais um número, né? É muito triste. O idoso, ele não é um número. Tanto é que as maiores frentes do cuidar do idoso é mudar essa visão, qualificar os profissionais que envolvem esse cuidado, né? É muito sério. Porque ele não é um número. Não. Precisam tirar isso de mente urgente. Nem fala. E nem um cifrão, tá? Não, também não. É igual criança em escola particular. Isso. Elas não são um número. Então, o idoso, num residencial, ele também não é um número. Sim. Ele é uma pessoa, ele é uma vida, ele tem sentimentos, mesmo que ele tenha Alzheimer e às vezes ele não lembre de muitas coisas, ele é uma pessoa. Ô, Ná, ai, que papo gostoso, de deixar a gente conversa o dia inteiro, né? Lá no residencial tem que falar, deixa eu sair, deixa você trabalhar, porque senão... Senão, não vai. Não vai. Ná, o que você deixa de recado para o nosso público, principalmente para os gestores de residenciais?
Rô, eu falaria para qualificarem melhor os profissionais, para ofertar um serviço com mais excelência. A parte do prontuário é muito importante, porque quanto mais a gente alimenta o prontuário, mais certeza nós sabemos do que está acontecendo dentro do residencial. Contratem nutricionistas e profissionais que saibam o que estão fazendo. Não contratem só para ter, só por norma, porque é muito comum termos ali, às vezes, só um número, só uma assinatura num contrato, e às vezes não está sendo executado como deveria. Então, é importante o residencial, ele ter o idoso e o serviço dele como se ele estivesse olhando aquilo assim, como se fosse a casa dele. Sim. Como se fosse algo que ele quisesse para a vida dele, para um familiar dele. Você gostaria que o seu familiar fosse apenas um número e apenas uma assinatura? Ou você gostaria que aquilo realmente acontecesse como tem que acontecer? E não fosse só um papel. Então, busque alguém qualificado que faça o que tem que ser feito, siga a legislação corretamente, qualifique os seus profissionais, busque pessoas para qualificar a sua equipe. Volto na questão do prontuário, porque é extremamente importante um prontuário bem montado, bem equilibrado, bem preenchido, faz com que a equipe trabalhe em concordância e combine todas as suas atitudes, todos os seus funcionamentos e as coisas fluam como deveriam funcionar e faz com que o seu atendimento seja de extrema qualidade e ofereça para aquele idoso e para aquela família o que eles realmente merecem. Porque o idoso ele não é um número e você está recebendo para oferecer qualidade, então ofereça aquilo que você está propondo oferecer. É isso. Agora eu, como gestora, irei também deixar um recadinho. Pessoal, isso vai do gestor. De ter um olhar amplo, se preocupar ali com aquela pessoa idosa. Então, assim, olha o quanto é importante uma profissional de nutrição qualificada que saiba o que está fazendo. Vai mudar totalmente a qualidade do seu residencial. Então, gestores, pensam nisso. É muito importante. Nath, muito obrigada. Eu que agradeço, Rô. Sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada mesmo. É um conteúdo incrível que você tem. Eu sei que cada dia você qualifica mais, não para. Você está de parabéns. Obrigada, Rô. Vocês também lá. Sempre de parabéns. Estou amando estar lá com vocês. É uma honra. Ai, obrigada. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Esperamos vocês na próxima.